Olá, alunos do nono ano. Espero que esteja tudo bem com vocês. Então, pessoal, a gente vai continuar nossas atividades do PET 2. Então, hoje a gente vai falar sobre unidade de medidas, ok? No caso de unidade de medidas, a gente vai ter alguns tipos de unidades de medida. Primeiro, a gente vai ver a unidade de medida de comprimento, certo? Unidade de medida de comprimento é aquela que serve para medir distâncias, tamanho. Nesse caso, a gente tem as medidas, né? Milímetro, centímetro, decímetro e assim por diante. Na unidade de comprimento, a gente vai ter uma unidade que é chamada de unidade do Sistema Internacional de Medida. Essa unidade ela vai ser o metro, ok? E aí, depois do metro, nós vamos ter os múltiplos do metro, ou seja, que são valores maiores que o metro, como decâmetro, hectômetro e quilômetro, ok? E os submúltiplos do metro, que são menores do que o metro, como o decímetro, o milímetro e o centímetro, ok? Então, essa unidade de medida é uma unidade de medida decimal. O que significa unidade de medida decimal? Que ela vai aumentando sempre de 10 em 10. Então, a gente tem aqui 1 metro. 1 metro, depois a gente tem um decâmetro. Então, um decâmetro é 10 vezes maior que o metro. Se a gente pegar aqui desde o começo, 1 milímetro. O centímetro, dentro de 1 centímetro cabe 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro é 10 vezes o milímetro, ok? E aí, pessoal, o que a gente vai utilizar aqui na matemática? A conversão dessas unidades de medida. Então, para a gente converter as unidades de medida, a gente vai ver o seguinte, ó. Da esquerda para a direita, certo? Essa unidade de medida ela está aumentando. Então, para mim poder transformar uma unidade de medida na outra, ok? Eu vou utilizar o seguinte, eu vou utilizar a divisão. Então, se eu tenho uma unidade de medida em milímetro, para transformar em centímetro, eu vou dividir por 10, ok? Aí, eu vou utilizar esse mesmo processo. Vamos supor, por exemplo, aqui ó, que eu tenho que dividir, que eu tenho que transformar milímetro em hectômetro. Então aí eu vou ver, ó, 10, só que eu não vou somar, eu vou multiplicar. 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000, vezes 10, 10 mil, vezes 10, 100 mil. Então, para mim transformar de milímetro para hectômetro, certo? Eu vou dividir por 1000, ok? E a mesma coisa, seguinte, quando eu tenho grandezas maiores, como por exemplo o quilômetro, que a gente tem 1000 metros, e quer transformar em unidades menores, certo? Nós vamos multiplicar. Então, por exemplo, ó, se eu tenho 1 quilômetro, eu quero transformar 1 quilômetro em 1 hectômetro, eu vou pegar e vou multiplicar a quantidade que eu tenho em quilômetro vezes o hectômetro. Aí vamos supor, por exemplo, que eu quero transformar quilômetro em metro. Então eu vou multiplicar, ó, 10 vezes 10, 100 vezes 10 mil. Então, de quilômetro para metro, para poder transformar, basta multiplicar por 1000, ok? E aí, pessoal, além da unidade de comprimento, nós vamos ter o seguinte, a unidade de massa, certo? A unidade de massa significa para pesar, certo? Quantos quilos, quantas gramas um determinado objeto ou uma determinada pessoa tem. E aí, no sistema internacional, a unidade de medida internacional é o quilograma, ok? E aí, a partir do quilograma, a gente vai ter todos os seus submúltiplos, ok? E aí segue a mesma relação. Ela vai negociando, vai tendo uma relação de 10 em 10. Ou seja, para mim transformar de quilo em hectoquilo, em hectogramas, eu tenho que dividir por 10. Em decagramas, a mesma coisa, dividir por 10. E assim por diante, ok? E aí, além desse, a gente vai ter a unidade de medida de capacidade, ok? Na unidade de medida de capacidade, a quantidade de líquido, medida em líquido, que cabe em um determinado recipiente. Nós temos como unidade de medida o litro, ok? E aí, do litro, a gente vai ter os seus múltiplos, certo? Que são maiores que o litro. Então, por exemplo, decalitro vai ter 10 litros. Hectolitro, 100 litros. Quilolitro vai ter 1000 litros. E os seus submúltiplos que são menores do que o litro. No caso aqui, o que a gente mais utiliza é o ml, ok?
A gente sabe que em 1 litro tem 1000 ml. E aqui a nossa última unidade de medida que nós utilizamos no dia a dia, que é a corrente elétrica, ok? Se vocês olharem aí, ok? No aparelho celular de vocês, na parte da bateria, ou até mesmo na tomada, ver as informações, vocês vão ver lá uma informaçãozinha com essas unidades aqui, ó, miliampere, ou seja, mostrando qual que é o tamanho da corrente elétrica que passa por esse equipamento. E aí, a unidade de medida padrão da corrente elétrica é o ampere, certo? Indicado aqui pela letra A. E aí nós vamos ter os múltiplos, certo? Que são maiores do que o ampere, a mesma coisa nos outros casos, e os submúltiplos, ok? E aí, como que a gente vai fazer essa transformação, gente? Nós vamos fazer da seguinte maneira, utilizando esse esquema, ok? Então, por exemplo, ó, no primeiro exercício aí de vocês da semana 2, está lá, ó, transforme 2 hectômetros em metro, ok? Então, como é que eu vou transformar 2 hectômetros em metro? Para isso, eu vou observar o seguinte, ó, o hectômetro está aqui, ó. O metro é uma unidade menor do que o hectômetro. Então, para mim transformar de hectômetro para metro, eu vou ter que multiplicar por 10 para dar o decâmetro e depois por 10 novamente. Então, ao invés de eu multiplicar por 10 e por 10, basta eu fazer 10 vezes 10, 100. Então, eu vou ter que multiplicar por 100. Eu vou fazer 2 vezes 100, ok? E aí, eu vou obter que é igual a 200 metros, ok? Então, ou seja, 2 hectômetro equivale a 200 metros, ou seja, são a mesma medida. Ok, turma? Então, pessoal, vocês vão utilizar essas relações aqui. Eu vou mandar para vocês ela em forma aqui de PDF para vocês poderem ir consultando. Qualquer dúvida, ok? Já sabe, só chamar no WhatsApp que a gente te ajuda vocês.